Que alegria estar com você. Estamos começando o programa Vida em Foco para todo o Brasil. Que alegria, obrigada pela sua companhia de todos os dias. A nossa transmissão se dá pelo satélite. Também estamos no canal digital aberto e no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós temos alguns assuntos interessantes, mas um convidado muito especial aqui com a gente. Eu vou trazer para você. Ele ficou conhecido nas redes sociais, mas eu quero saber do histórico assim, ó, de como que começou a vocação deste padre, como foi que ele trilhou esse caminho. Vamos entrar um pouco mais perto do padre Patrick Fernandes, está aqui comigo, já vai conversar com você. E também vamos falar sobre espiritualidade e a importância que nós temos para a saúde mental. Isso do ponto de vista da psicologia. Então fique comigo, estamos começando o programa Vida em Foco. Dê junto comigo as boas-vindas para o padre Patrick Fernandes, que veio de longe, não muito longe. Ele disse que estava em São Paulo, não estava assim tão longe como é a cidade dele, Parauapebas, que fica lá no Pará, né, meu querido? Sua bênção, padre. Deus abençoa. Que alegria estar aqui, de verdade. Moro em Parauapebas. Tem TV Evangelizar lá, canal 38, padre. Pega no Brasil inteiro. Mas eu estava em São Paulo, então o voo foi menor. Se estivesse no Pará, seria uma jornada para chegar. É longe? Quanto tempo que dá de ir lá até aqui, mais ou menos? Se eu fosse de avião, né, assim, eu teria que pegar um voo, umas 2, 3 conexões até chegar em Curitiba, né? Entendi. E é voo difícil. longo também, né? Dá mais Voos longos. Deve dar o quê? Umas 4 horas? É porque tá... Iria para Brasília, eu acho, né? Brasília, umas 2 horas de voo. Daí até São Paulo, Rio. São Paulo e depois Curitiba. Dá uma caminhadinha, né, padre? Umas 4, 5 horas aí, se juntar tudo de voo. Mas que bom tê-lo aqui com a gente. Prazer, de verdade. Estou muito feliz de poder voltar aqui a essa casa de evangelização. Me sinto sempre tão acolhido, tão amado aqui na TV Evangelizar para o povo de Curitiba, do Paraná. Já morei aqui, inclusive. Já morou, padre? No Paraná. Olha. Numa cidade chamada União da Vitória. Conheço União da Vitória. Sul, frio danado. Frio, mas cidade bonita. Bom, Sim. Que bom tê-lo aqui. Padre, eu sei que o senhor é conhecido nas redes sociais, né? Pelo teu bom humor, pelo teu jeito de evangelizar. Mas eu queria hoje entender a tua missão mesmo, né? Como que começou tudo. Eu sei que o sacerdócio é um chamado muito especial. Muito especial. Agradeço muito o teu sacrifício como sacerdote da igreja. Como que foi? Foi cedo? Foi com pouca idade? Não foi cedo. Eu vou fazer 12 anos de padre. Próximo mês de janeiro eu faço 12 anos de padre. E sempre, a cada dia, eu tenho certeza que foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. Que bênção. E eu não estou romantizando nada aqui, pelo contrário, eu tenho muita consciência, passado esse tempo, do sacrifício, do sofrimento, da dor, que é essa escolha, como também é a escolha de alguém que se dispõe ao casamento, ao matrimônio, tem que ser doado, ofertado, é uma vida para o outro, não para si, né? Mas eu não tinha, desde quando eu era criança, pequeno, o desejo de ser padre. A gente não era de uma família assim de pessoas religiosas que tinha hábito de ir à igreja. Apesar de morar no Pará, eu sou natural do estado do Espírito Santo. E lá, nas minhas primeiras memórias da minha infância, não tem, assim, sabe, memórias de igreja, de missa, de nada disso. Eu e minha família nos encontramos com o Senhor posteriormente, já no Pará. Por isso que eu tenho assim uma ideia muito clara, assim, eu procuro ver os sinais de Deus, a mão de Deus nas coisas pequenas. A minha mãe foi embora para o Pará, acho atrás de condições melhores, os irmãos dela moravam lá, e foi comigo, meu irmão ainda pequeno, mas no fundo eu sei que Deus me levou para o Pará porque Ele queria que eu me encontrasse com Ele lá. Então foi o lugar do encontro com o Senhor. Olha. Quando as pessoas me procuram hoje se eu tenho vontade de voltar para o Espírito Santo, apesar de amar demais o Espírito Santo, eu me sinto mais realizado como homem de Deus no Pará. É a sensação de ser mais útil lá. Olha só. E foi algo marcante, assim,
um dia específico que você se lembra? Ou foi um processo que foi acontecendo e quando você viu, opa... Foi rápido. Eu não tenho uma história linda. Às vezes eu escuto os padres contando a história vocacional, eu sinto até um pouco de inveja, sabe? Assim, nossa, um momento bonito, sublime. Para mim não houve nada disso. Eu tive um encontro profundo e bonito com Deus através de um retiro de jovens. Me convidaram para fazer esse retiro. Eu fui sem pretensão nenhuma, sabe? Você foi participar do retiro? Exatamente, um retiro de jovens, eram mais de 300 jovens. Só que eu fui tocado de tal forma naquele encontro lá, que parece que a minha vida se dividiu ali. Como se foi, aquele final de semana foi um encontro assim tão profundo com o amor de Deus, que eu me senti de fato amado ali. Então eu saí de lá encantado, apaixonado, não com vontade de ser padre, até porque não era um encontro vocacional. Só que imediatamente eu fui me confessar na semana seguinte, né? Eu queria começar bem, direito, e cheia de vergonha, assim, né? Sem saber muito bem o que era confissão. Mas eu lembro muito bem que eu pedi ao padre, naquela ocasião da paróquia, que me deixasse participar de algum grupo da igreja. Desde sempre eu reconheci o que eu não sei fazer. Por exemplo, eu falei para ele, padre, eu não canto. Não é por aí, né, o caminho, mas eu estou disposto a fazer qualquer outra coisa. E naquele momento ele me chamou para fazer uma experiência vocacional. Eu juro para você que eu não sabia nem o que era experiência vocacional, seminário, mas eu acho que eu estava tão inflamado ali, sabe, tão tomado, que eu aceitei. As coisas foram acontecendo assim depressa demais. O ano seguinte eu estava aqui no Paraná estudando filosofia, me preparando para o sacerdócio, depois teologia. Eu me ordenei muito jovem, com 25 anos. Eu me descobri como vocacionado à vida sacerdotal no seminário. A partir que o tempo foi passando, do estudo, da dedicação, eu vi que aquilo ali era a vida que eu queria, de verdade. Mas não houve assim aquele encontro, assim, olha, vem, segue-me, né? Eu escutei uma música, enfim, nada. Eu senti o chamado, Deus me chamando, sim, estou aqui e vou. Rápido. Cara, eu achei a tua história muito bonita. É porque assim, sério? Eu entendo que você fala que às vezes tem algumas coisas que são assim, parece que filme, né? Coisa Exato. De filme, de cinema. Sim. Mas é que eu acredito muito que a nossa vida cotidiana, ela traz muitos detalhes de Deus. Né? E você foi literalmente colocado de um estado para o outro, padre. Olha o salto, né? Sim. Do sul ao norte do país, exatamente, né? Ou seja, uma missão já começou como missionário antes de ser padre até, nesse chamado. Exato. Eu aprendi isso também com o tempo, a enxergar os sinais de Deus nas coisas pequenas. Eu acho que a gente está vivendo num mundo hoje que está muito voltado para o extraordinário, isso. Sabe? As coisas grandes, assim, é o que mais chama atenção. E a gente está se esquecendo dessas coisas simples, pequenas. E um coração endurecido, ele não consegue ver os sinais de Deus. É tão bom quando a gente consegue, nossa, aqui foi Deus, né? Foi Deus que me levou para aquele encontro, Ele queria que eu me encontrasse com Ele lá. Foi Deus que usou aquele padre para me chamar. E se a gente não está atento a esses sinais, a gente acaba deixando a graça de Deus passar na nossa vida. Eu me ordenei padre com 25 anos. Acho que muito imaturo, né? Assim, um jovem de 25 anos... cheio de sonhos, de desejos, de anseios. Passado esse tempo, né, nem tanto assim, né, 12 anos, olhando para trás, o que mais me preenche o meu coração assim de padre é saber que, apesar das minhas fraquezas, das minhas misérias, da minha pequenez, eu pude ajudar pessoas, sabe, nas pequenas coisas pequenas, coisas simples. E isso dá todo sentido a coisa. Meu lema de ordenação, quando a gente fica padre, a gente tem... Eu ia te perguntar qual é. É um versículo de um diálogo, para mim, sempre foi muito profundo. Jesus e Pedro, o Senhor ressuscitado para Pedro. Jesus aparece para os discípulos e tem uma conversa com Pedro, né? Pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Existe uma prontidão num primeiro momento em afirmar esse amor. Pela segunda vez o Senhor pergunta, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro,
Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. É uma resposta diferente. Acho que naquele momento, Pedro deve ter pensado em tantas coisas, inclusive que ele havia negado o mestre algum tempo atrás. E também queria dizer, olha, é na minha fraqueza, na minha pequenez, mas tu sabes que eu te amo. E isso foi suficiente para o Senhor entregar a Pedro o cuidado das ovelhas. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Era condição. Se Pedro amasse, ele receberia o redil, o rebanho, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter presente no nosso coração. Tinha homens muito melhores do que eu, muito mais capazes, muito mais inteligentes, santos nem se fala, mas eu acho que o Senhor viu algo dentro de mim, no meu coração, e Ele sabia que eu amava, e Ele me confiou tanto, muito, muito mais do que eu mereço. Nossa, padre, que bonito isso, que bonito. Padre, e até perdi meu raciocínio aqui, é tocante esse pedacinho aí que o senhor mencionou. É extraordinário, eu gosto muito dessas mensagens, das aparições do Cristo ressuscitado, sabe? São mensagens profundas, assim, de encontros sinceros, verdadeiros. Maria Madalena, Pedro, os discípulos, né? Eu sempre fui muito tocado assim, a esses textos bíblicos. Eu sempre encontrei aí também inspiração para nortear a minha vida. Eu acho bom, inclusive, a gente ter momentos como esses, onde talvez se tenha curiosidade de saber um pouco mais de mim, além de internet. Nós tivemos um encontro de padres na CNBB que estão no digital, né? Esses padres mais conhecidos padres no Brasil. Não é? Isso. E lá, o que foi falado muito, basicamente de todos que estavam ali, era isso. É que as pessoas talvez nos veem na tela de um celular e só vê um pedacinho de nós, não vê um todo. Só vê o Padre Patrick ali em alguns stories, mas aquilo não representa... também sou eu, mas não sou todo. Eu tenho uma paróquia, que é o meu primeiro apostolado, o meu povo. Né? São Sebastião, os mais lindos desse Brasil, né? Que legal, padre. Eu agradeço a tua presença. Obrigada por vir aqui no programa Vida em Foco. Seja sempre bem-vindo, sempre que estiver em Curitiba, que estiver aqui na obra, sinta-se em casa aqui também. Eu venho mesmo. O camarim da TV Evangelizar é o melhor do Brasil. Tem muitas comidas, né? Eu adoro vinho. De verdade. É para engordar os padres, né, padre? Deve ser. Tô brincando, é muito carinho. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo e Deus abençoe muito a tua missão. Eu agradeço. Um beijo no coração de todo mundo que está nos assistindo. E você nos acompanhando aqui com o Padre Patrick Fernandes, temos uma mensagem especial. Acompanhe. Boa tarde, Carol. Boa tarde você que acompanha a programação do Evangelizar e fica aí assistindo. A gente fala do Vision X e você se pergunta, será que o Vision X é para mim? Então eu é que vou te fazer uma pergunta. Tua visão tá fraca? Tá cansada? Passou o tempo, tá cada vez mais difícil de conseguir enxergar de longe? Você vai no mercado, tenta enxergar um preço, não tá conseguindo. O olho vermelho demais, ardendo, coçando o tempo todo. Tem alguém em casa que já tá com uma catarata, com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia e vai prolongando, vai deixando para depois. Ou já fez, está precisando fazer aí um processo de recuperação, você quer cuidar da sua visão e cuidar de quem está aí dentro da sua casa? Então faz o seguinte, já liga pra gente 0800 777 0190, porque o Vision X, esse aqui, do X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como ele já faz na vida de tantas pessoas, e é por isso que eu venho aqui falar com propriedade dele, porque são pessoas como você que fazem questão de gravar o depoimento e vir aqui contar. Vamos assistir mais um comigo? Veja lá. Minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. O meu olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Sensacional, né? Então já liga também 0800 777 0190. Eu vou entregar o Vision X aí na porta da sua casa, hein?
Promoção que você quer? É promoção que eu vou fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai receber 4, vai comprar 3, vai receber 6 e assim por diante. Então não dá para perder, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. É com você, Carol. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância da espiritualidade para a saúde mental. Então volte comigo, nós fazemos uma pequena pausa. Saímos com imagens da cidade de Araújos, Minas Gerais. O aplicativo da Obra Evangelizar é disponível para você. A economia de Araújos é baseada na agropecuária, nas indústrias têxtil e calçadista. Alguns pontos turísticos de Araújos são a Praça do Coreto, a Igreja Matriz São Sebastião e o Terminal Rodoviário Antônio Martins Neto. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E já que estávamos falando sobre espiritualidade no nosso primeiro bloco, vamos entender como que esta espiritualidade que nós podemos crescer em nós pode ajudar também na questão mental, na nossa saúde mental. Será que existe uma relação entre essas duas palavras aqui, espiritualidade e saúde mental? Então nós vamos conversar com a minha segunda convidada de hoje, a Paola de Reis, que é psicóloga, especialista em psicologia familiar sistêmica, análise corporal, panorama neurosocial, PNL e Enneagrama. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, boa tarde, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A espiritualidade, né? Quando a gente fala essa questão assim que não é tanto a religião em si, né? O lado espiritual que o ser humano tem, que eu sei que a psicologia também considera os seus benefícios. Como que isso se conecta com a mente, né? Para daí a gente poder falar sobre a saúde mental. Quando você pensa em saúde mental, Carol, você vai precisar pensar num todo. Ela não é uma única coisa. É como a pessoa se relaciona com ela, com a vida e com o universo. Então, quando você pensa na espiritualidade, é a pessoa buscar algo além disso. Então, para você pensar... Além disso que você fala, além da realidade. Corpo, além da realidade. Além da matéria, né? Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em se recuperar até de uma saúde mental, quando está apresentando algum transtorno, porque ela fica buscando algo muito prático. Né? Ela quer como se fosse uma pílula mágica, uma resposta mágica. E às vezes é um processo de você ter uma reflexão e desenvolver a sua espiritualidade. Muitas vezes buscando um novo sentido de vida, um propósito de vida, que vai além do que você está vendo até a ponta do teu nariz. Então você está falando essa busca por um propósito de vida, que seria o que mais se assemelha com essa parte espiritual que nós estamos falando. Isso ajuda numa saúde mental, até numa recuperação de algum transtorno, a gente poderia dizer isso? Sim, quando a gente pensa em espiritualidade, né, você desenvolver o seu espiritual, ele também tem a ver com um sentimento de pertencimento. E a gente trabalha o pertencimento na humanidade. Então, a espiritualidade, quando você desenvolve, você resgata em você mesmo e na relação com o outro esse processo de humanização. Que nós estamos aqui para estar amadurecendo, evoluindo, que a gente passa por desafios, adversidades e que isso faz parte do viver. Então a espiritualidade, ela contribui muito para a pessoa buscar esse propósito de vida, o sentido da vida, o que ela pode fazer por ela e principalmente pelo outro. Muitas vezes a pessoa se descobre num trabalho social, comunitário, e isso ajuda demais no processo da saúde mental. Então, na tua visão, eu sei que o trabalho social, ele ajuda como um todo, né? Ele é muito bom para a pessoa ter um foco também, né? Para ela sair de um problema, isso acaba ajudando a mente dela. Você acredita que esse caminho, ele pode ser também
algo que não apenas melhore a mente, mas também a parte espiritual, como se fosse um ciclo de alguma forma? Eles se retroalimentam. Isso, imagina que você faz um movimento de ir e vir. Tá. Então, quando você está trabalhando com a saúde mental, a saúde emocional, quando você inclui também um olhar para essa saúde espiritual, esse desenvolvimento, imagina que você vai aumentar a tua mente. Como se você pudesse inchar a mente, para que você possa perceber outras coisas. Porque às vezes na saúde mental, às vezes a pessoa fica presa só nos próprios pensamentos. E quando você vai na espiritualidade... É difícil de sair do problema dela mesma, né? Exatamente. Então, quando você vai para um trabalho social, como você comentou, ou a própria espiritualidade, você vai buscar algo além da sua mente. Então, você amplia isso. E às vezes você percebe coisas, percebe caminhos, às vezes você tem respostas para algumas dores através dessas buscas e não só dentro da sua mente ou do seu transtorno ou da sua dificuldade. Então, a espiritualidade, desenvolver o seu espiritual nos dias de hoje é fundamental. Tá, a pessoa entendi. quer ter saúde mental, ela também precisa investir, porque você trabalhar isso é investimento de tempo, muitas vezes é um investimento financeiro, você vai fazer um curso, é você ter um tempo para parar para meditar, é buscar um conhecimento, é você parar um pouquinho para você fazer isso. Então, são vários investimentos, não é um único movimento. Então, por exemplo, para a gente desenvolver esse lado espiritual de forma que ajude também a mentalidade da pessoa, de que formas que a gente pode fazer isso? Você mencionou estudos, então seria uma forma lendo esses livros que ajudam virtudes, por exemplo, esses de espiritualidade, acredito que a própria religiosidade ajude, certo? Porque daí você acaba colocando também a parte social. Quais são os caminhos que você vê? Tem vários caminhos, realmente. Então, tem grupos de meditação, você pode fazer um estudo bíblico, né? Aprender o que está ali na Bíblia e também expandir, porque aí você traz outros conteúdos. É buscar realmente esse conhecimento de leitura, livros que falam sobre esse desenvolvimento. Então, tem inclusive livros de autoajuda que trazem muito a espiritualidade. Então, essa pessoa vai lendo e ela vai aumentando a sua capacidade de reflexão. Então, o momento que você está em oração, em diálogo com a sua espiritualidade, com o seu Deus, que você para, silenciar sua mente, pôr uma música que te tranquilize e que faça com que a tua mente baixe um pouquinho esse movimento. A gente é tão acelerada, né? E você se tranquiliza, põe ela um pouquinho mais lenta para que você perceba outras coisas. Uma outra forma da gente trabalhar a espiritualidade, se desenvolver, é o contato com a natureza. Às vezes você parar e ficar observando o movimento da natureza, dos animais, né? E você vê esse movimento, te ajuda a conectar com a espiritualidade. Interessante. E isso vale para qualquer idade? A gente poderia falar com jovens desta forma, com crianças? Como você vê? Olha, isso vale para qualquer idade. Eu acho que hoje em dia um equívoco que a gente tem, que eu tenho visto, Carol, são pais que dizem assim: eu não vou falar nada sobre isso, quando ele crescer, ele vai escolher o caminho. E esse é um grande equívoco, porque são os pais que oferecem esse caminho. Sim. Esses pais vão promovendo, sabe, a criança a olhar para esse lado. Então, esperar que na vida adulta, no outro momento, a pessoa vai buscar, aí é mais árduo esse caminho. Sim. Então, sim, a gente pode falar desde criança sobre isso. A gente falar da nossa vida, do concreto, do que está aqui, mas também a gente falar de algo maior. Inclusive, você vai levando a criança a desenvolver esse pensamento abstrato. O adolescente, principalmente, porque o adolescente ele vai nessa busca impulsiva da vida, de experimentar, de fazer uma série de coisas. Você também pode propor que ele também conheça. Às vezes, os adolescentes vão em várias religiões para ver o que tem, o que se fala. Então, essa busca faz com que ele esteja se ligando a esse desenvolvimento. Então, cabe a nós, sim, os adultos, estimularem isso nas crianças, nos adolescentes, nos idosos e nós mesmos, né?
né? Ter um momento que você pare para fazer isso. Tem meditações, às vezes... Tem meditações guiadas, né? Tem as meditações guiadas, tem alguns áudios que o pessoal passa, né? Para você pensar sobre um determinado tema e refletir sobre aquilo, né? Por quê? Porque a gente daí sai de uma proposta de julgar, de ficar avaliando as coisas e os outros, né? Se eu sou humana e eu também tenho os meus desafios, as minhas dificuldades, o outro vai ter igualzinho. E aí você desenvolve as virtudes, se desenvolve valores do processo da humanização, que é algo que a gente tem perdido. Interessante. Olhar o outro como um ser humano. Isso é muito importante. Então, parte de tudo isso que a gente está falando, você tocou num assunto que acho que é um desafio para todos e que acho que é um caminho, que seria esse abstrair o julgamento. Seria digamos, um passo a mais dentro da espiritualidade? Seria um enorme passo dentro da espiritualidade. Eu acho que quando você desenvolve a espiritualidade, Carol, a primeira coisa que você faz é não julgar o outro. Porque o outro é exatamente como eu. A não ser por alguns... Eu falo que a não ser pela bondade de Deus, né? Eu, de repente, não estou naquela situação. Mas quando você consegue abrir mão do julgamento, entender que a outra pessoa faz aquilo que ela consegue, até onde ela enxerga, e ela também está num processo, eu posso ser alguém que ajude essa pessoa. Julgar, muitas vezes a gente se colocar acima da pessoa, como se a gente fosse maior que a pessoa. E o julgamento também cega, porque se eu me sinto melhor, eu nunca vou admitir uma dificuldade. Sim, a gente fica cego para aquilo que é nosso, né? Aquilo que é nosso. E essa cegueira, quando vem uma adversidade, um desafio, uma dificuldade, são pessoas que daí vão se revoltar com Deus, são pessoas que não querem mais saber de espiritualidade, são pessoas que não acreditam em mais nada. Por quê? De repente, o primeiro passo é assim, por que não com você? Por que não você trabalhar isso em você? Agora é o seu momento. E aí você muitas vezes também vai precisar de um acolhimento, de alguém que traga uma mensagem também espiritual, né? Para que você possa se desenvolver. Então eu diria assim, que não existe saúde mental se não tiver espiritualidade. Né? Elas caminham juntos, nós funcionamos como um todo. Interessante. E o que você diria para aquelas pessoas que, de repente, nessa busca de uma saúde mental, começam a olhar para si com a verdade, né? Isso que você falou, de olhar com humildade, ver onde erra, e de repente aquilo ali, você acha que tem um risco da pessoa se colocar para baixo quando ela começa a ver os seus erros, ao invés de ir para frente? Se ela entrar nessa postura de julgamento, auto-julgamento, um nível de exigência muito alto, às vezes a gente tem uma arrogância com a gente mesmo, a gente vai realmente só para baixo. A gente vai olhar na balança, porque a vida, eu sempre falo que é uma balança. Você tem os pontos positivos e os pontos negativos da mesma situação. Então, você pode aprender com cada situação que você passa. Então, você pode pegar o lado da balança que vai te jogar para baixo, ou você pode pegar esse lado, ver o que você pode aprender, o que você não via. Ou seja, e aprender com alimentar. Isso deixa a pessoa mentalmente saudável. Exatamente. Mesmo que ela veja os erros, mesmo que ela se veja ali como alguém que ainda está no caminho de aprender. E quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, mais você faz isso. Porque as coisas na vida, ela não acontece com você. Ela acontece para você evoluir, melhorar, às vezes ver o que você não via antes. Como se fosse, não é uma mira em cima da pessoa, né, que está ali tentando acertar, derrubar. Quando alguém questiona assim, puxa, mas por que isso aconteceu comigo, né? Eu proponho sempre assim, pergunte melhor para você mesmo. Por que não comigo? Né? Por que não posso passar por isso? Se eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, assim, se a gente começa a olhar, se vê, são pequenas palavrinhas que você só troca e a sua mente já expande. Você já olha uma mesma situação de um jeito diferente. Então, às vezes, a gente também tem um chicote na mão, né? Que a gente se cobra demais. Agora, quando você olha uma situação e fala, bom, eu não vi assim. Agora que eu vejo, eu posso fazer diferente. E isso é todo o nosso desenvolvimento espiritual. Sim, muito interessante. Doutora Paola, agradeço. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar.
Obrigada, estarei sempre à disposição. Obrigada. E a você que nos acompanha, temos um recado especial. Acompanhe comigo. Minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando a programação, eu quero falar para você de saúde, eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade, é uma resposta rápida para o seu organismo. Esse mineral é tão importante que ele potencializa as vitaminas no seu corpo. Você anda sofrendo com cãibras, espasmos musculares, muita dor muscular. Você que já passou dos 30 anos, o nosso corpo vai perdendo a massa muscular e aí o processo inflamatório vai avançando, a estrutura óssea fica mais exposta. O que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e trata as inflamações. Além de melhorar a sua mobilidade, se você está com dificuldade para subir escada, às vezes pegar um copo no armário dói aquela dor no ombro, aquela dor no pulso, e use o nosso magnésio para tratar essas inflamações e aliviar a sua dor. Esse mineral ele é tão importante que ele vai nutrir o seu cérebro, controlar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, o seu cansaço, a sua fadiga. Ele regula o relógio biológico. Olha só, você vai dormir melhor. Ele cuida dos seus neurônios, evitando demências na terceira idade. É o mineral da vida, tão importante à sua disposição. Você vai ligar agora, 0800 591 8773. Todo o Brasil já pode ligar. Eu quero 100 pessoas para usar o magnésio. Você só vai começar a pagar daqui 45 dias. É isso mesmo, pagamento para 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho, no fiado. Ligue agora, 0800 591 8773. As primeiras 100 ligações, olha, vai ter um presente especial. Ligue! 0800 591 8773. É uma vida longa, saudável, é com magnésio! No próximo bloco nós vamos falar sobre a história das velas e o uso em diferentes períodos do ano dentro da nossa religiosidade. Então vamos fazer uma pausa, saímos com imagens da cidade de Atalaia, que fica no Paraná. E quem me acompanha é pelo aplicativo da Obra Evangelizar, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. O povoamento e a ocupação de Atalaia foram facilitados pela fertilidade do solo e pelo cultivo de café. Já eu volto. De volta com você que me acompanha de todo o Brasil, que pôde ouvir um pouco mais da história da missão do Padre Patrick, que pôde entender melhor como a nossa mente, a saúde mental, depende tanto da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. E você sabe que esse tipo de conteúdo é diferenciado e nós fazemos questão de trazer para você algo que te ajude na criação dos filhos, que ajude você a ser uma pessoa cada vez melhor. Esse conteúdo você encontra 24 horas aqui na programação da TV Evangelizar. É parte da nossa missão. Como nós evangelizamos levando a pessoa de Jesus Cristo, nós temos que cuidar de todo esse conteúdo. E é por isso que você que me acompanha tem também conosco uma missão que é de um evangelizador, uma evangelizadora por todo o Brasil, apoiando esta obra. É assim que você se torna um missionário junto com a gente, apoiando esta obra. Por isso nós deixamos nesse momento o QR Code que está aqui do meu lado, porque assim você de uma forma segura consegue fazer chegar os seus recursos até nós e nós vamos utilizar para evangelizar cada vez mais no Brasil, fora do Brasil. Então, muito obrigada a você que confia e que ajuda esta obra a continuar evangelizando pelos meios de comunicação. E bom, a partir deste momento, eu tenho um recado importante antes da gente dar seguimento ao nosso conteúdo, então preste atenção. Deixa eu falar para você do Bom Acordo. O Bom Acordo é a alternativa para você que, de repente, está com parcelas em atraso, né? O juro está tirando a sua paz, a sua tranquilidade.
É hora de você pegar o seu telefone e ligar 0800 323 5064. Liga nesse telefone, nossa equipe jurídica vai te dar um apoio para entender o que diz o seu contrato, para esclarecer o que está lá escrito e identificar taxas indevidas, juros excessivos ou mesmo aquilo que você não deveria estar pagando, como seguros embutidos. Então ligue agora mesmo e reaveja tudo aquilo que você já pagou a mais ou mesmo tenha de desconto nas próximas parcelas. Você pode ter de desconto até 60%, 70% na parcela que está em dia, 80% de juro e multa. Ligue agora mesmo, 0800 323 5064. A equipe Bom Acordo vai te ajudar a resolver esse problema, como é o caso do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é um jovem, né, que financiou um carro para fazer aplicativo e estava devendo. Entrou em contato para quitar. Devia ainda quase 10 mil reais. Entrou em contato com a Bom Acordo viu o seu contrato e aí? Ele não precisou gastar mais nem R$1 para quitar o seu contrato, porque já havia pago algo a mais. Se você, de repente, já quitou o seu contrato e está dentro do prazo de 1 ano, ainda assim você pode discutir o seu contrato. Ligue agora mesmo, 0800 323 5064. O telefone está na tela, 0800 323 5064. Se você já quitou, você pode reaver aquilo que você já pagou. Já imaginou Natal e Ano Novo com um dinheirinho no bolso? Ligue agora mesmo, 0800 323 5064 e a gente vai te ajudar a resolver o seu problema com as dívidas, acabar com esses juros excessivos, essas taxas indevidas, tudo isso que você está pagando a mais e não deveria. A equipe Bom Acordo está te esperando. 0800 323 5064. E agora nós vamos para o estado de Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, para conhecer um pouco mais sobre a história das velas e também entender quais são os períodos mais apropriados da gente utilizar para ajudar na nossa espiritualidade também. Acompanhe conosco essa matéria. Esta fábrica em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, produz há 32 anos velas de parafina. A matéria-prima é mantida num tanque. Na hora de usar, é derretida numa caldeira e colocada nas formas. Depois de meia hora, elas estão prontas e são retiradas dos moldes. A produção, em média, é de 12 toneladas por mês. São velas comuns, votivas e de altar. A vela votiva é a vela que dura em torno de 7 dias, de 14 dias e 21 dias. E tem as velas comuns mesmo, que cada gramatura é o tempo de durabilidade dela. Quanto maior a gramatura, mais tempo ela vai durar para queimar. A produção é toda mecanizada, até a embalagem segue um padrão de qualidade. Em outubro, a demanda aumenta 30% por conta de alguns eventos religiosos. E também o mês da Semana Santa, que o mês da Semana Santa varia. Tem mês que cada ano cai num mês. Então seriam os 2 melhores meses para a fabricação de vela. Nem sempre. As velas foram feitas de parafina. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios usavam um bastão embebido em algum tipo de gordura. Os chineses preferiam gordura de baleia, já os romanos usavam sebo de animais. Na Idade Média, as velas eram muito usadas nas igrejas e nos monastérios, onde os monges precisavam de iluminação em ambientes escuros, onde escreviam e transcreviam textos. Ainda hoje, o papel religioso da vela é mantido. Elas ajudam nas orações por bênçãos, no agradecimento de graças concedidas e também iluminam o caminho das procissões à noite. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nas missas e celebrações católicas, a vela está sempre presente, como uma lembrança do que Jesus disse aos primeiros cristãos. A gente olha para Jesus como aquele que ilumina. Sem Jesus nós não sabemos andar no caminho, só o caminho, a verdade e a vida. Jesus aquece o nosso coração, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? E Jesus também destrói em nós o pecado. Tudo isso está incluído na vela. A vela é um símbolo de Cristo. E por isso agora as normas litúrgicas exigem que para fazer uma celebração nós tenhamos sobre o altar ou próximo dele uma vela acesa, sempre para lembrar que Jesus é a luz do mundo e sem ele nós andamos nas trevas.
Olha que interessante essa história que nós vamos compartilhar com você. Tem a ver com uma família que quer fazer diferença e acaba acolhendo animais com maus tratos dentro da própria casa. Então eles têm um cantinho todo especial para cuidar desses animais, acabam contribuindo também com o meio ambiente. Acompanhe comigo. Em uma área calma e envolta pela natureza em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o dentista Marcos encontrou uma missão que foi capaz de transformar o coração e a vida. Em 2020, enquanto passava por um momento difícil por conta de um câncer, recebeu um pedido especial do filho Arthur. Ele me questionou por que existia uma proteção animal para cachorro e gato tão forte e nada estava sendo feito pelos silvestres. Então, me vi na obrigação de, quando eu fosse curado, eu fizesse algo pelos animais, que eles me ajudaram na minha recuperação quando eu mais precisei. Realizou seu sonho, Arthur? Uhum. Ele deu forma a um projeto que vai muito além de qualquer tratamento odontológico. Um santuário de animais silvestres, resgatados e reabilitados. Foi aí que pai e filho começaram uma jornada inesperada, repleta de histórias de superação, luta e, sobretudo, amor pelos animais. Hoje o mantenedouro abriga cerca de 90 animais silvestres, entre macacos, araras, papagaios, tucanos, cobras e tartarugas. Animais que passaram por maus tratos e que precisam de um abrigo para continuar a reabilitação. Manter o santuário é uma tarefa desafiadora e o Marcos e a família não medem esforços para garantir que todos os animais tenham o melhor tratamento possível. Eu ajudo também, eu coloco ração para calopsita também. Nós dedicamos praticamente 24 horas do nosso dia para esses animais. Trabalho árduo, mas extremamente prazeroso. Para o futuro, o Marcos sonha em expandir o espaço e acolher mais animais que necessitam de cuidado e proteção. Quanto mais animais chegam para nós, significa que o tráfico de animais está em alta. Mas uma vez tendo necessidade disso, nós sonhamos que o Instituto Mais Oa de fato cresça para poder acolher esses animais e dar uma vida digna. Animais que já foram transportados em caminhões, compartimento de carga, porta-malas de carro. Então eu acho que nenhum animal merece isso. E você aí de casa, ainda tem dúvidas do que o Arthur quer ser quando crescer? Eu quero ser veterinário, para eu cuidar de vários bichos. E por hoje eu me despeço de você, obrigada pela sua companhia. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. É o nosso encontro aqui na TV Evangelizar. Então, até o próximo encontro.